Bom, pessoal, bora começar a nossa palestra, né? Eu preparei isso especialmente para vocês todos, porque eu sei que obesidade é uma dor para a grande maioria da população brasileira. E da mesma forma, foi uma grande dor para mim quando eu era adolescente. Rolha de poço. Volta ao mundo. Na residência médica eu era floquinho de neve. Bonequinho de neve. E variações, né? Então, eu queria palestrar primeiro para vocês, porque eu quero que todos vocês tenham saúde e consigam conquistar cada vez mais uma saúde que não é só estética, mas também é mental, é uma saúde muscular boa, é uma saúde em que a gente não precise de tanta medicação para se manter bem e se manter em dia, certo? A obesidade, gente, ela tem várias facetas, né? Esse estigma do tamanho que a gente fica, ele é só a ponta do iceberg. E aí, no início, achava-se, e inclusive em algumas culturas, né? A gente achava ser obeso muito bonito. Porque, veja, em épocas de escassez, quem conseguia ser gordinho, na época que não tinha industrialização, na época que não tinha o açúcar refinado facilmente disponível, eram reis, eram chefes das tribos que tinham acesso a maior quantidade de comida. Então, antes, o desejo das mulheres era em cima dos gordinhos. Hoje em dia isso vem meio que voltando à tona, mas são por outros motivos. Enfim, os riscos da obesidade, um olhar além da balança. O que tem na obesidade que a gente precisa ver além do peso? É só o peso? É só estética? Quando a gente vai perder peso, a gente tem que se preocupar só com o resultado final ou o caminho importa? Bora lá. Bom, o que é obesidade? A primeira coisa é a gente entender o conceito, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é hoje considerada uma doença crônica. E é uma doença crônica porque a gente praticamente vive toda a vida acima do peso na idade moderna. Porque a forma de trabalho mudou, a gente usualmente trabalha mais sentado, trabalha dentro do ar-condicionado, sem muita possibilidade de movimentação, e isso acaba reduzindo o nosso gasto energético no dia. Em contrapartida, a alimentação hoje ela é extremamente calórica. Então, antes, quando a gente se alimentava com coisas de origem mais natural, você tinha mais volume com menos caloria. E a gente tinha também que caçar, ou que plantar, ou que ir atrás da comida. Então a gente gastava energia antes de fazer o consumo. Então isso tudo foi desencadeando um ganho de peso para a sociedade moderna. Isso virou uma epidemia. E virou uma epidemia por diversos motivos, certo? A gente vai explicar no decorrer dessa palestra. Então o acúmulo excessivo de gordura é o que a gente considera como obesidade, certo? Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico mais antigo ele é feito com base no IMC. Então, quem tem o IMC entre 30 e 35 tem uma obesidade grau 1. Quem tem o IMC entre 35 e 40 tem uma obesidade grau 2. E quem tem o IMC acima de 40 tem uma obesidade mórbida, ou a mais conhecida como grau 3. Só que o IMC, apesar de ele ser um bom começo, ele não diz tudo sobre a gordura, porque ele pode falsear. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alta quantidade de massa muscular, ela pode ter um IMC aumentado sem de fato estar obeso. Então, para isso, a gente tem métodos mais avançados de avaliação. Aí entra a importância da bioimpedância, porque a bioimpedância ela vê mais do que somente o peso e a altura da pessoa. A bioimpedância ela vê a quantidade de osso, vê a quantidade de músculo, vê como é que anda a sua hidratação, ela vê como anda a sua gordura visceral, que é a que se acumula aqui na região da barriga e costuma ser a mais perigosa. Bora lá. Como a bioimpedância
define um diagnóstico mais preciso, inclusive dizendo onde é que a gente tem a localização da maioria da gordura, a gente consegue tomar um plano de ação mais apontado para aquele tipo de gordura. A gente consegue agir de forma mais eficaz. Então, quais são os riscos que a obesidade vai trazer para a gente? Bom, antes disso eu esqueci, né? Não existe só o gordinho que é obeso. Então, às vezes, existe a pessoa que é magrinha, mas ela tem uma relação de gordura com relação à massa muscular muito aumentada. É o chamado falso magro. Quando a gente vai ver nos exames de sangue, ele está com colesterol alterado. Então, aquela pessoa também está sob risco cardiovascular por ter um excesso de gordura, principalmente aqui, ó, na região do abdômen. Se a região do abdômen está cheia de gordura, então existe uma dificuldade da insulina funcionar normalmente. Existe uma dificuldade da comunicação entre os órgãos e sistemas. E isso acaba acometendo o ser humano de diversas comorbidades. E aí a gente implica em alguns riscos cardiovasculares. Pode ter infarto, AVC. Você pode ter risco metabólico, hipertensão, diabéticos, risco respiratório, apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Você pode ter uma doença restritiva do pulmão por causa do excesso de peso. Você tem riscos músculo-esquelético. Você pode ter problema no joelho, na bacia, porque está levando muita carga. Você tem um aumento do risco de câncer. Olha que grave, certo? Então, os dois riscos mais graves são o risco de câncer e o risco cardiovascular, porque podem te levar à morte. O restante só te faz sofrer. Destrinçando um pouquinho mais a respeito do risco metabólico, cardiovascular, está aí, eu acabei de falar, diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, os problemas com o colesterol. Então, essa metabolização atrapalhada do colesterol faz com que o LDL, que é o colesterol ruim, e o triglicerídeo, que é uma forma de acúmulo de gordura que acaba enrijecendo a parede dos vasos, faz com que eles piorem também. Isso acaba formando a aterosclerose, que é o entupimento dos nossos vasos sanguíneos, que pode culminar em AVC e em derrame. Outros riscos, né? A apneia obstrutiva do sono. Você pode ter gordura no fígado, que a gordura não sabe mais onde se acumular, ela começa a se acumular dentro dos órgãos, ela vai se infiltrando. Onde tem espaço ali, ela está entrando. Você vê que às vezes o cara está tão gordinho que ele já anda assim, ó, estufado, inchado, não cabe mais nada ali nele, então o organismo vai estufando, vai esticando pele, vai fazendo tudo que é possível para guardar aquele excesso. Problemas ortopédicos, né, osteoartrite, você pode ter também problemas gastrointestinais, o refluxo é um problema comum, porque quando você está com muita gordura, isso aumenta a sua pressão no abdômen e dificulta a descida do alimento da boca até o estômago para passar pelos intestinos. Então, tem uma série de alterações no nosso organismo que prejudicam, que pioram a nossa qualidade de vida. Então, os principais cânceres são o câncer de mama, o câncer coloretal, de intestino, né? O câncer de endométrio, de útero, falando especificamente das mulheres, de rim, de esôfago, de pâncreas e de fígado, que é onde se acumula a maior parte de gordura. Então, você manter um peso saudável é uma das formas mais importantes de você prevenir câncer. Outra alteração importante com relação à obesidade é o risco para a saúde mental e para a sua qualidade de vida. Então, quando a gente tem depressão, são coisas que meio que se retroalimentam. A obesidade em si pode te levar a um quadro de depressão, e a depressão pode piorar o teu hábito alimentar e te fazer ficar obeso. Então, são duas coisas que começam a se retroalimentar. Parece que a gente não consegue cortar o ciclo, porque a vontade ali, o desejo pela dopamina, pelo ultrapalatável, acaba fazendo com que você fique ali naquele caminho de rato, você não consegue sair, né? É uma espiral, do ciclo de dopamina, do ciclo do mal, né? Ela tem também um estigma social e abaixo a autoestima. Então, o gordinho ele
frequentemente não tem uma boa autoimagem, e isso faz com que isso prejudique ele aqui na cabeça. Socialmente, algumas pessoas têm preconceito com relação a quem está muito acima do peso, e isso em algumas situações, principalmente quando a gente é adolescente de quinta série, é muito ruim. A redução de mobilidade e disposição. Então veja, uma pessoa que é jovem, ele está querendo fazer uma viagem, ou então conhecer algum lugar, agora se isso envolver esforço físico, já fica muito ruim para ele. Ele não vai conseguir subir uma colina, ele não vai conseguir fazer um passeio que envolva caminhar por muito tempo, porque já fica assado, o joelho dói, ele cansa com facilidade, quando ele chega à noite em casa, é já naquele final de vida. Então, esses passeios, né, isso acaba lhe limitando socialmente, limita a sua qualidade de vida, porque você passa a não conseguir mais fazer o que você gostaria de fazer. E pior, fazer o que as pessoas da sua mesma idade conseguem fazer com facilidade. Será se não merece um olhar mais integral com relação a isso? Será que realmente a solução é estar metendo agulha e mandando todo mundo para a cirurgia? Não tem um jeito melhor, não tem um jeito de fazer com que as pessoas mudem o hábito de vida? Só porque é difícil, a gente não deve tentar? Eu acho e eu acredito, não só acho, eu acredito que aqui na Ritmo Core vai nascer a forma da gente tratar isso de verdade. Vai nascer a forma da gente olhar para as pessoas pelo que elas são, acreditar no potencial delas e deixar de dizer: você precisa de uma agulha para emagrecer, você precisa de uma cirurgia para emagrecer, para que você fique magrinho, para que você fique belo, você precisa gastar R$2.000 por mês no Monjaro. Será que é isso mesmo? Não é, gente. O que a gente precisa é quebrar hábito, quebrar a forma com que a gente se comporta. Existem livros que explicam como a gente fazer isso. Eu sei, porque eu já li muitos. O primeiro livro que eu li nesse sentido foi de um cardiologista. Ele é o precursor da medicina do estilo de vida. Ele escreveu na década de 70, Dr. Olmsted, lá nos Estados Unidos. O nome do livro dele é Undo It. Desfaça, em português. Desfazer é justamente você largar todos esses hábitos ruins e passar a ter hábitos saudáveis. E quando a gente começa a mudar, a gente começa também a achar prazeroso. O difícil, gente, é terrível. Eu passei por todas essas fases e ainda estou passando, porque não estou nem perto do meu peso ideal, da minha quantidade de gordura com relação à massa muscular ideal. Estou nessa caminhada, né? E eu vou fazer essa caminhada junto com as pessoas que estiverem aqui dentro da Ritmo Core, tiverem vontade de mudar. A gente vai fazer junto e vai descobrir como é que isso funciona. Isso me tirou noites pensando no que eu poderia fazer, no que poderia ser mais efetivo de fato, para que as pessoas tomassem a decisão de mudar. Porque eu vi centenas, talvez até milhares de vezes eu falar aqui para meus pacientes: faça isso, 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 isso. Entra aqui, sai aqui. Ou então, entra aqui, eu não consigo. Eu não sou capaz. Quem está dentro da minha casa não me ajuda. Eu não tenho como ter uma alimentação diferente. O meu dia está cheio. Eu não tenho tempo. São muitas conversinhas que a gente encontra para a gente mesmo. Só que a solução está sempre na gente, certo? Então, bora lá. Como conclusão, a obesidade é uma doença séria, gente. A gente precisa tratar de forma séria e ela precisa de acompanhamento. Não dá para fazer sozinho, para quem já é obeso há muito tempo, porque são hábitos que a gente precisa mudar. São pessoas, são cabeças que a gente precisa mudar. Cabeças de pessoas que estão inseridas em meios que não querem que elas mudem. Não porque o meio é ruim, não porque as pessoas são ruins, não é isso. É porque o ato delas são ruins. É porque elas desconhecem a forma certa de se comportar perante a alimentação, de se comportar
perante a responsabilidade com a sua própria saúde, certo? Então essa ajuda ela precisa ser integral. O clínico geral, o endocrinologista, o cardiologista podem fazer esse acompanhamento do ponto de vista do coração, de ver se a pessoa está apta a fazer atividade física, o que ela é capaz de fazer ali no dia a dia dela, o nutricionista para passar uma dieta que realmente seja nutritiva e te emagreça, porque não adianta emagrecer só com restrição de caloria, porque você vai ficar desnutrido. Desnutrição é ruim. As pessoas que tomam usualmente o Mounjaro, etc., ficam desnutridas, porque elas emagrecem comendo alimento de baixo valor nutritivo, elas emagrecem comendo chocolate. Mas elas emagrecem porque elas não conseguem comer mais, porque o remédio dá ali um basta, certo? Só que elas perdem massa magra. A relação de músculo e gordura não altera. Só que a obesidade é um mal tão grande que, como a pessoa nunca teve informação, ela nunca teve ninguém para pegar na mão, para ajudar ela a sair do buraco, ela acaba aumentando a expectativa de vida, ela acaba reduzindo o risco de Alzheimer, ela acaba melhorando a sua saúde metabólica, porque perdeu peso, mesmo reduzindo a relação, mesmo mantendo a relação de gordura com massa muscular. E isso trouxe uma arma gigante para a indústria farmacêutica para vender, porque sai um estudo atrás do outro dizendo que é o efeito do remédio. E não é. O efeito é indireto. É porque a pessoa perdeu peso. Se ela perder peso sem um remédio, ela vai ter resultados melhores. Muito melhores. Se ela perder peso sem um remédio, ela vai se achar capaz. Ela não vai sair, eu dependo daquela agulha. Eu dependo desse ou desse outro comprimido aqui para conseguir fazer alguma coisa. Entendeu? Então a indústria farmacêutica vai querer lhe tornar dependente. Vocês são as vaquinhas deles. Nós somos. Né? Bora lá, qual é que é a proposta? O que é que eu pensei para que tudo isso funcionasse? Então a primeira coisa do método é que ele envolve vários conceitos. A gente precisa juntar tudo isso para que funcione de forma correta, certo? A primeira coisa é a questão do microambiente. Eu não consigo criar hoje um ambiente em que eu traga todo mundo para ficar junto o tempo todo, afinal todo mundo tem familiar, todo mundo tem seus afazeres, tem seus amigos, tem A, tem B, enfim. Mas o microambiente é um grupo de WhatsApp, onde todo mundo coloca o que comeu no dia, coloca se está fazendo atividade física, coloca como é que está o seu dia, certo? O grupo ele é bem novo, acho que tem uma semana e meia, só 2, que a gente criou, mas a gente está tendo muita participação no grupo. Graças a Deus, Rita está no grupo, ela é testemunha que o pessoal lá está bem envolvido, né, em tentar fazer. Só que o grupo, ele é um pequeno detalhe. Como eu não formatei tudo ainda tem algumas coisas que a gente vai adicionar ao grupo, certo? Então, o microambiente, detalhe número 1. O segundo conceito é o conceito de consciência, certo? Então, para mim, eu parei para pensar, o que de fato é consciência? Consciência é só saber? Eu cheguei à conclusão que não. Por quê? Às vezes, você tem consciência que não é para fazer, você sabe que não é para fazer uma coisa e você faz mesmo assim. Você só adquire consciência quando você sabe que não pode fazer e não faz. Como exemplo, a gente pode ter uma criança, você chega e diz assim, menino, não mete o dedo no fogo não que queima. Você falou para ele, se meter o dedo no fogo ele queima. Ele sabe que é uma coisa ruim, que vai fazer mal para ele, que vai doer, mas ele vai lá e mete o dedo. Então, quando ele mete o dedo, que ele queima, ele, por conta de forte impacto emocional, adquire imediatamente a consciência de que aquilo ali faz mal para ele. Nos meus pacientes aqui, o cara chega com infarto, por conta do forte impacto emocional, ele adquire imediatamente a consciência de que ele está comendo errado, que ele, de fato, tem que fazer exercício físico e ele começa a fazer, ele começa a melhorar e por isso ele me ajuda muito no tratamento com os remédios,
certo? Então, o processo de adquirir consciência, para mim, essa é a mudança da chave. Então, eu parei para pensar como é que eu faço para que as pessoas adquiram consciência de verdade. E aí eu fui pensando nas partes, em tudo que altera a sua percepção de comida, em tudo que altera a sua fragilidade para engordar, né? Então, tudo que faz com que você engorde, eu coloquei meio que nesse score de consciência que eu criei, certo? Então, o score de consciência envolve alimentação, o score de consciência envolve atividade física e o score de consciência envolve o sono. O score de consciência ele vai de 1 a 49. Então, quando quem quiser aqui entrar no grupo, eu vou pedir que esse score seja preenchido semanalmente. Eu vou medir a consciência de vocês em níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Então, na semana você preenche, você automaticamente vai ver o que está faltando para você melhorar o seu score. E a minha tese, e isso aqui, eu acredito que se a gente conseguir relacionar isso de fato com perda de peso, com melhora na qualidade de vida, percepção de memória melhor, a energia melhorada, isso vira até uma tese de doutorado, vira fácil, porque traz um benefício real para as pessoas, porque de fato faz com que as pessoas mudem de vida, mudem o hábito, e que elas talvez virem um farol dentro da sua própria casa, porque quando a gente vira o exemplo, e os outros veem que você está tendo resultado, eles chegam, que é isso aí? Pô, você está tão melhor, você está conseguindo executar suas atividades de forma tão boa agora, antes você demorava um pouco mais, agora quando dá hora tal você acorda, você agora parece um soldado, você faz tudo que você se propõe a fazer. Então, o score de consciência mede quantidade de sono e qualidade. Na parte do sono. Na parte da atividade física, ele mede frequência, mede intensidade e mede quantas vezes você vai na semana. Na parte da alimentação, ele mede quantidade e ele mede qualidade. Então, são níveis de consciência que você vai acrescentando, certo? Então, bora lá. O acompanhamento com o profissional de forma integral. Aqui, inicialmente, a gente vai ter cardiologista, nutricionista, psicólogo. Eu ainda vou fazer uma reunião com ele. A nutricionista, a doutora Lídia, já está no grupo também, dando opinião sobre como é que anda a alimentação das pessoas. E todo mundo passa para uma avaliação com ela, certo? Realização de exames para acompanhamento. A bioimpedância, está pensando em comprar uma bioimpedância profissional, para que a gente adquira o score de consciência lá na parte da quantidade de alimentação, a gente precisa saber qual é a nossa taxa de metabolismo basal, para que a gente calcule a quantidade que pode comer, certo? Então, isso vai ser tudo dividido em aulas, certo? A minha intenção é passar tudo o que eu sei, para que vocês aprendam, e só pelo fato de vocês saberem e terem domínio disso, vocês comecem a fazer de forma mais correta. Então, isso aqui é uma passagem de conhecimento. Uma passagem de conhecimento sobre como se comportar. E é uma passagem de conhecimento sobre o hábito. Uma passagem de conhecimento sobre uma coisa que pode transbordar para qualquer outro setor da vida de vocês. A gente vai organizar ecocardiograma, teste ergométrico para avaliar a capacidade de atividade física, para todo mundo fazer as coisas de forma segura. Vai ter um pacote com exames laboratoriais para a gente ver, comparar o antes e depois das taxas com as mudanças. E a gente vai fazer palestras semanais explicando cada um desses aspectos. Então vai ter uma palestra sobre sono, pode ser online também, pode ser aqui, pode ser online, se o grupo crescer, né? Se Deus quiser, o vai. Porque se uma atleta subir na bioimpedância, pode ser que ainda perder um bebê, né? Vai cair. É porque ela mede muito, a métrica é a relação entre gordura e massa muscular. Então, o que ele tem é assim, qual é a capacidade
de gastar energia da média de pessoas de 20 anos de idade. Então, na média de pessoas de 20 anos de idade, o que eu encontro é que a taxa de metabolismo basal é 2.000. Aí eu tenho 30 anos, tenho só músculo, quanto mais músculo, maior a minha taxa de metabolismo. Quando eu faço, eu tenho uma taxa de metabolismo de 2.500, porque eu tenho 30% mais músculo do que o cara de 20 anos. E aí eu vai dar uma idade metabólica menor do que a dele. É porque a gente, quando está estudando essa questão da leitura do hemograma, questiona-se muito do hemograma do obeso, Sim. Tá tudo normalzinho, e do magro, ou médio, né? Forte, está tudo alterado, que é isso que você falou, né? Que é o magro falso. Exatamente. Porque qual é a média desse comparativo? Porque tem lá, né, o quadro que a gente quer que esteja os resultados, né? Sim. O quadro comparativo e os nossos resultados. Isso é criado... Esse quadro atualizado. Não, é o seguinte, isso é criado com relação ao que a gente chama de curva de Gauss. Então, basicamente, eu pego 1.000 pessoas, estou dizendo é um número esporádico, só para entendimento. Eu pego 1.000 pessoas que eu considero saudáveis, que estão em peso normal, que não tem nenhuma alteração de saúde, e eu meço a hemoglobina das 1.000. E aí eu faço uma divisão no que eles chamam de desvio padrão. Basicamente, quem está acima do desvio padrão é 1% que deu mais alto de todas as medições. E quem está abaixo do menos 1% desvio padrão são os 1% que deram abaixo da grande maioria. Então exatamente. Eu excluo 1% para fora e 1% para lá e coloco a normalidade dentro desses 98%, certo? Mas você concorda comigo que tem 1%, que esse 1% ele é normal porque ele não tem problema de saúde? Ele é só tirado da maioria, porque ele é um desvio da normalidade. Isso existe em qualquer sistema dentro de exame laboratorial, inclusive para doenças. Então, para doenças é o seguinte, tem 1% da população que é imune à AIDS. Você sabia? Então pega. E 1% que é extremamente frágil. Ele vai pegar, ele vai morrer em menos de 3 anos. A grande maioria vai morrer em 15 anos se não tratar. Esse quadro é mundial ou regional? Você pode fazer regional, porque aí você tem diferença de alimentação, de trabalho, de expectativa de vida, de nutrição, aí você pode fazer regional. Isso, pode mudar ao normal, você pode fazer regional, é melhor que seja regional, certo? E aí eu vou fornecer algumas aulas gravadas também, né, falando sobre cada um dos aspectos, isso aí. E vou fornecer alguns e-books para quem gostar de ler, a pessoa também vai ter acesso a esse tipo de informação para se integrar sobre como as coisas funcionam. Então, só explanando um pouquinho esse código de consciência, né? O sono é qualidade e quantidade, atividade física, frequência, tempo e intensidade, e alimentação, qualidade e quantidade, certo? E aí, isso aqui foi feito numa curva de Gauss, tá certo? Quem tem 0 a 8 pontos é o menos 1, né? O 9 a 16, ele tá ali na média, o 17 a 32 é a média, 33, 40 acima da média, e 41, 49, muito acima da média. Então, o que eu quero saber, quando a gente preencher os scores e fosse conscientizando da forma certa de fazer as coisas, eu comecei meu score no nível 2, eu não tinha resultado, eu ganhava peso, estava tudo ruim na minha vida. Quando eu comecei a ficar persistentemente no nível 3, eu já comecei a ter algum resultado. Eu perdi um pouquinho de peso, etc., mas eu ainda faço muitas coisas erradas. Aí eu fui me conscientizando de que isso aqui ainda pode melhorar muito. Quando você coloca a pessoa no nível, ela diz assim, olha, tem para cima ainda. Porque o que acontece às vezes é que você está fazendo a sua dieta, você acha que já está tudo certo. Eu estou fazendo tudo certo, o que eu estou fazendo errado? Mas isso aí entra na barreira do conhecimento do que é que ainda está errado. Então você não consegue sair do lugar se você não souber o que é que falta. E a grandíssima maioria, 90% das pessoas não sabem. Então vejam, tem muito falso magro que chega para mim com colesterol estourado. Se você for ver, ele vai ter muita gordura e ele vai consumir muita gordura saturada, ao invés de carboidrato. Ele vai ter uma dieta que vai ser mais ali com gordura saturada e vai ser mais com proteína. Mas aí o colesterol dele está estourado, ele vai morrer cedo do mesmo jeito.
Ele vai se meter numa corrida, no longão de bicicleta, vai fazer uma insuficiência renal, ele vai dar um piripaque e cair no meio da rua. Porque as artérias dele vão entupir. Do jeito do gordinho. O gordinho que tem as taxas boas, ele é um cara que come muito, mas come saudável. Então, comida saudável não quer dizer perder peso. Mas ainda que todas as taxas estejam boas, a gordura está lá, fazendo mal. Com o tempo ele pode desenvolver uma resistência à insulina, né? Só que como a gordura é de... Respiração já piora, a capacidade física fica ruim, começa a ter problemas por causa do excesso de peso. Mas a alimentação saudável protege um pouco mais as taxas dele, né? Então, deixa eu mostrar o score aqui para vocês. Olha isso. Isso aqui me deu certo trabalho para fazer. Bom, então a primeira vez que eu fiz o score, né? Eu fiz foi um rascunho e aí eu montei o score primeiro numa tabela de Excel. Então ele é dividido semanalmente aqui, ó, certo? Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então como é que a gente preenche? É bem fácil, né? Com relação à qualidade da noite, é se você teve aquela noite bem dormida, aquela noite que você não acordou a noite toda, né? E você conseguiu e acordou restaurado. Pô, acordei bem, dormi bem hoje, né? Acordei com energia. Isso é uma noite bem dormida. Com relação à quantidade, é se você dormiu mais de 7 horas, né? E aí você vai só adicionando aqui, ó, um ponto, né? Se foi boa. Então, o dia que foi bom, você vai adicionando um ponto, certo? De qualidade, de quantidade e qualidade. Aí aqui, frequência, a mesma coisa. E aí, lá no final, ele vai dizer qual o nível que você está, classificação nível 1, muito ruim, né? E pontuação total 3. Só que eu achei muito chato de preencher. Aí eu me dei o trabalho de resgatar a minha capacidade de escrever códigos HTML. E aí eu... Ctrl U, né? Passei alguns dias brincando com isso aqui, né? Para construir uma coisa melhor e mais fácil de preencher. Então, ficou mais bonitinho, né? A gente colocou sono, atividade física, alimentação e a gente calcula o score abaixo. Então, bora dizer que eu dormi bem segunda, quarta. Os dias que eu durmo bem de verdade são esses, que é o dia que eu não tenho um plantão. Sábado e domingo eu não dormi, né? O menino deu problema em casa, eu não dormi. Com relação à quantidade, terças e quintas também não durmo, nem cavaca turça. Sábado eu vou para a noite, domingo às vezes eu consigo às 7 horas. Então, atividade física, frequência, bora ver. Atualmente eu estou fazendo 5 vezes, minutos, 350. Intensidade, a minha atualmente é moderada. Aí com relação à alimentação, com relação à qualidade, nessa última semana eu tive boa qualidade de alimentação. Eu errei um pouquinho na quarta-feira, não vou marcar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, contando a semana para trás, né? E com relação à quantidade, eu segui a quantidade boa em todos os casos, certo? Então eu vou preencher aqui. Aí eu calculo o score. Tá aí, ó, 40. Estou no nível 4, acima da média. Mas eu posso melhorar. Se eu fosse contar isso para a maioria das pessoas, elas diriam o quê? Tá bom. Tá bom, meu amigo. Só que o bom é inimigo do ótimo. Tá bom de prestar ainda. Porque ainda tem muito a melhorar. Certo? Então, quando a gente se compara com a gente mesmo, a gente consegue ter um parâmetro, né? Então, mesmo que a gente erre um dia ou outro, isso não quer dizer que você precise se sentir derrotado e parar de fazer de uma vez por todas, certo? Então, se adquirir consciência é um dia após outro. Logo, logo você vai notar que você está fazendo tudo o que deve para que você tenha uma saúde de ferro. Só que para adquirir essa consciência aqui, você vai ter que primeiro saber assistir a aula do sono, para saber de fato
quais são as interferências, você tem que saber qual é a consequência, quais são os hormônios que alteram, por que eu como mais quando eu durmo menos? Tem alguma coisa nisso aí? Tem alteração hormonal, certo? Então, o homem, ele produz menos testosterona. Se você não dorme, você não produz hormônio do crescimento. Então, existem consequências altíssimas para se você não dormir. Então, você altera o ciclo da orexina leptina. Então, eu vou explicar detalhadamente por que o sono faz mal. Porque não adianta dizer, olha, vá dormir que é bom. Porque isso não dá consciência. É bom, vá dormir, você vai perder peso. Diga, por quê? Você não sabe. Não sabe por quê. Você, bestado. Você vai deixar para lá. Mas agora, quando você entende, é outra história. Então, a aula de atividade física, quais são os benefícios, o que é que vai melhorar na sua vida. Então, eu tenho uma amiga que foi fazer o concurso da polícia, era gordinha, engravidou. Começou a fazer atividade física, perdeu peso. Então, a obesidade é a infertilidade. A obesidade reduz a quantidade de testosterona circulante, porque a gordura produz um hormônio. A gordura ela é um órgão endócrino, ela produz um hormônio chamado aromatase, uma enzima que chama aromatase, e ela quebra a testosterona e transforma em hormônio feminino. Então é à toa que o homem se sente fraco, se sente sem energia, sem vontade. Não é à toa não. Você realmente tem você tem uma alteração hormonal por conta disso, né? Nas palestras de alimentação, saber o que de fato tem qualidade. A gente acha que sabe não. A gente não sabe dar missa o texto. Não sabe, não tem menor. Então vão ter aulas para tudo, né? A gente vai pedir para a Lídia dar as palestras de alimentação, atividade física. Vou pedir, conversar com um psicólogo, porque também tem a esfera da saúde mental. Existe compulsão alimentar, existem diversas doenças de cunho psicológico que fazem com que a gente coma mais. Então, nesse caso, às vezes, precisa do psicólogo para conversar, para você descobrir o que é que está de errado e aí sim conseguir tomar uma atitude consciente e, de fato, mudar o seu hábito, certo? Eu posso também, e vou dar algumas dicas de livro, né? Todo dia eu posto, eu estou começando a falar uma curiosidade lá no grupo. Então, você vai se nutrindo de informação, você vai se nutrindo do ambiente de pessoas que querem fazer o que você quer fazer. E aí assim você consegue ter força para naquele dia, eu estou na frente de um bolo de chocolate aqui, bota lá no grupo, pergunta o que é que eu faço. Estou com um bolo aqui na minha frente, o que é que eu faço? O pessoal vai te dar força, porque todo mundo que vai estar ao teu redor vai dizer, come um pedacinho, não? Vai te empurrar, vai lhe empurrar para o abismo, tem nadinha, é só um, sabe o que ele está dizendo? Fica comigo, eu não consigo ver você fazer melhor que eu. É isso que a pessoa que diz que é só um está falando para você. Tá certo? Olha, é só umzinho.